Bom, bom, Bom dia. bom dia, né? Ou como diria o desse, desse contexto. A Joyce vai aparecer daqui a pouco. Olha Bom ela aí. dia, Bom dia, Joyce, né? tá me ouvindo bem? Eu, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tá vendo bem? Uhum, tudo ok. Maravilha, né? Já tem muita gente entrando por aqui Vários e nomes conhecidos. vamos tentar, né? A gente pensou em fazer essa transmissão já há algum tempo, mas a hora é essa, o dia é esse, né? Sim, E você que tem a sua estante aí, falando de livros, falando de leituras, inclusive concluiu a Odisseia de Homero ontem, não foi? Conta um pouco então pra gente como é a sua estante, a estante da Joy e a importância mesmo da leitura para a vida das pessoas. ok. Então, primeiramente, bom dia para o pessoal que está entrando agora. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa e espero que esse bate-papo seja um incentivo, né, para vocês também estarem buscando cada vez mais ler mais. E aí, como o Gênesis falou, né, eu finalizei a leitura da Odisseia ontem e sempre compartilho as minhas leituras aqui no Instagram, né? Não sei se vocês me acompanham já. É basicamente assim, eu gosto de ler os livros, falar sobre eles e postar a rotina com uma forma de incentivo, né, para as pessoas que me seguem. E aí vou começar falando um pouquinho como foi minha experiência com a Odisseia e até me ajudar a entender um pouquinho melhor quando as pessoas falam, fulano viveu uma verdadeira Odisseia, né, ou passou por uma verdadeira Odisseia, porque realmente é uma trajetória assim incrível. E já entra também assim no meu interesse, né, por livros que foram escritos há muito tempo, né, no caso de Homero, foi escrito há muito tempo e por que a gente lê esses livros, né? E aqui eu percebi que é uma história que vai além de contos fantásticos, né? Vai além de sereias, né, e homens que navegavam e deuses, né? Vai além da mitologia. São histórias que nos trazem um pouco do que essa sociedade pensava, né? Do que o homem grego pensava. E isso nos enriquece culturalmente também. Então é um pouco disso que eu tento passar na minha página, né, com a minha experiência com os livros e também para desmistificar um pouquinho a noção que as pessoas têm de livros difíceis. Então, muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas comentarem, né, que a Ilíada e a Odisseia são livros difíceis, né, de ser lidos. E aí quando a gente se depara, né, aceita esse desafio, a gente percebe que não, que na verdade é uma leitura muito gostosa, muito prazerosa e totalmente possível para quem quiser. Isso é muito bacana. Assim, essa questão do perder o medo dos clássicos, né? As pessoas às vezes parece que têm um pouco isso e que terminam por vezes aderindo somente a um tipo específico de leitura, um gênero somente, mas bastante interessante quando você fala aí, são livros escritos há muito tempo, só que ainda dialogam conosco, né? A gente lê e percebe que fala sobre assuntos, sobre questões que geram uma identificação ainda hoje para a gente. É isso que é um clássico, na verdade, é aquele livro que nunca se esgota, digamos assim. A gente tem várias definições, né, de clássicos, tanto de autores, né, a definição de Ítalo Calvino, entre outros. Mas basicamente, né, o clássico ele não é algo assim fechado em si só, tem que ter isso, né? A principal característica é essa que você falou, que é justamente ele tem a capacidade de dialogar com o que é humano. Então, um livro que foi escrito antes de Cristo, ele ainda dialoga com os dilemas que vivemos hoje. Ele dialoga com a natureza humana, né? Então, eu percebi isso na leitura de Crime e Castigo, né, onde Dostoiévski disseca ali, né, a culpa e outras emoções humanas. Então, a gente percebe isso nos livros de Tolkien, que são fantasia, mas também dialogam com isso. Então, os clássicos, eles têm essa característica, né, de serem atemporais. Então, livros escritos
há 500, 300 anos, ainda fazem sentido nos dias de hoje. Então, por isso que é importante a gente lê-los, Que né? fan- Pode continuar. Não, era isso mesmo, assim. Então, mas assim, não porque a gente criou essa ideia, né, de clássicos serem livros difíceis, né? Por exemplo, na escola, né? Quem não ficou traumatizado quando foi ler Machado de Assis, por exemplo, né? Eu lembro que o primeiro livro que eu li, assim, de clássicos brasileiros foi A Escrava Isaura. Eu estava na sétima série. E eu lembro, até hoje, assim, eu lembro de ter gostado. Claro que eu não compreendi, né, muito bem, assim, como eu compreenderia hoje, por ter um pouquinho mais de bagagem, mas foi uma experiência muito agradável. E aí eu comecei a ler, né, Machado de Assis, outros autores, mas eu sempre ouvi muitas pessoas falarem, né, nossa, que livros chatos que a gente tem que ler na escola, né, porque era uma obrigação. E aí quando a pessoa vai ler depois, né, depois que passou essa fase, percebe que o livro não era chato, né, quando vai ler sem essa obrigação, né, de passar numa prova, por exemplo. Então consegue perceber essa questão. E outra característica dos clássicos é que a gente pode ler mais de uma vez, de livros bons, né, em forma geral. E a gente sempre vai ter uma percepção diferente. Eles sempre vão agregar algo de novo, né? Isso é fantástico, né? Primeiro essa questão quando você fala, primeiro que na sétima série leu A Escrava Isaura e de fato a gente às vezes não consegue compreender plenamente, né? Mas muita coisa a gente também não consegue compreender plenamente, né? Sei lá, se a gente vai ler o próprio Homero, né? A Odisseia, a Ilíada, a Arte Poética de Horácio, ou outros livros, ou textos mesmo. Por exemplo, é, a gente escuta uma poesia gaúcha, do Jaime Caetano Brown, tá certo que é mais por ser questões regionalistas que ele traz que a gente não entende a miúde, mas que a gente consegue entender o contexto geral da poesia, né? Então é isso, assim, às vezes mesmo que a gente em algum momento não entenda determinada palavra ou determinada expressão profundamente, mas também nem sempre a gente vai estar parando todo o tempo para estar pesquisando sobre aquilo ou vendo a todo instante determinada nota, né? É, nota de rodapé ou nota final, por exemplo. Não, a gente lê, né? E depois vai retornando a essas leituras. Isso é muito interessante. E essa questão de o quanto essas leituras, de fato, podem ser retornadas. E aí a gente pode entrar um pouco naquela questão. Uma obra literária lida em um determinado contexto da nossa vida, por exemplo, a gente pode dar-lhe uma atribuição de significado. Mas quando nós lemos em um período de crise feito esse, né, que é uma crise planetária, será que a gente pode aí perceber nuances diferentes, pode perceber conexões diferentes dada a esta situação peculiar que nós estamos vivenciando? Com certeza. E aí, já que você entrou, né, nesse ponto, né, só contextualizando um pouquinho, né, que basicamente uma das nossas maiores dificuldades nesse momento, né, é justamente lidar com a incerteza, né, com essa insegurança, a gente não saber quando as coisas vão voltar ao que era antes, porque não vão voltar, né, mas de qualquer forma, nossa vida voltar à rotina, voltar a uma certa normalidade. E aí a gente não sabe, né? A gente não tem controle sobre essas coisas. E tudo isso causa uma grande ansiedade. E, consequentemente, né, com essa grande ansiedade, a gente acaba não conseguindo focar no que é realmente importante. Então, uma coisa que eu sempre recomendo, né, nos meus atendimentos, por exemplo, é que as pessoas deixem de ficar o tempo todo olhando as notícias, né, procurando o tempo todo estar informadas sobre isso. Por quê? Porque mesmo que a gente se informe com todos os jornais, né, todas as redes sociais possíveis, a gente não vai estar atualizado o suficiente, né, porque tem coisas ali que não são do nosso controle. Então, como a gente pode aproveitar melhor esse tempo, né? Então, o hábito da leitura ele já entra aí, né, nessa possibilidade da gente estar aproveitando esse tempo, né, para construir algo que pode ser perdurar aí para quando a nossa rotina voltar ao normal, a gente continuar.
E essa questão dos livros, né, eu estava refletindo hoje, que a gente até tinha conversado sobre ele, que é aquele livro O Velho e o Mar. Eu não lembro se eu li esse ano ou foi no ano passado. É um livro bem curtinho, ele tem umas 100 páginas. Mas assim, eu estava pensando numa frase que, geralmente, quando eu leio, eu gosto de anotar, né, as frases quando me interessam, assim. E tem uma frase no livro que o tema principal é basicamente a solidão, né? Então, para quem não conhece, tem um pescador, Santiago, que ele está passando por uma dificuldade ali e ele precisa pescar, né, um peixe, e faz dias que ele tenta pescar, ele não consegue pescar nenhum peixe. Então ele fica dias e dias no mar tentando pescar e não consegue. Então vai chegar um momento, né, que ele vai pegar um peixe, então um peixe muito, muito, muito grande. E aí ele vai passar todo um processo ali, um sofrimento com esse peixe, que eu não vou dar mais detalhes. Mas aí Não precisa dar é uma. spoiler, né? Não vou dar spoiler, porque também o livro já é muito curtinho. Mas, assim, quem for ler vai se surpreender como algo tão simples traz uma discussão tão profunda. Por quê? Porque a gente percebe na leitura que o mar é algo muito incompreensível, até para um pescador. Então, o pescador, ele está ali, né? Está acostumado a vida toda dele a pescar, mas mesmo assim ainda tem seus mistérios, né? E tem as coisas que ele está ali à mercê, que ele não dependem dele, ele não tem esse controle, né? O peixe ali que ele pegou, ele não tem o controle sobre ele. Então, acontece a mesma coisa com a vida, né? A gente não tem o controle sobre todas as coisas. E aí tem uma frase bem interessante, que eu até anotei aqui, que é assim: agora não é o momento de pensar naquilo que você não tem. Pense antes no que pode fazer com aquilo que tem. Então, eu não tinha, assim, me atentado tanto para essa frase, mas nesse momento atual, ela me pareceu muito, assim, pertinente. Porque é isso, o que é que você tem, o que é que eu tenho nesse momento, né, que a gente está vivendo. Então, basicamente, eu tento fazer, né, seguir minha rotina com o que é possível e tento agregar. Então, a literatura ela pode entrar aí com essa forma, né? E já pegando também um gancho, né, existem vários objetivos que a gente pode ter com uma leitura, né? A gente pode ler para se informar, né, para aprender sobre um assunto. Então, basicamente, eu divido o meu tempo, né, para livros técnicos também, para livros que eu vou ler ali com aprendizado, conhecimento como um fim, né? Então, eu vou ler um livro sobre a minha profissão, sobre determinado assunto, para crescer profissionalmente. Ok. Mas também a gente tem aquela leitura que é para a diversão e que não deixa de trazer conhecimento também. Mas aí você não vai pegar um grande clássico da literatura e ler em busca de um conhecimento específico. Você vai ler para se envolver com o livro. Então, quando a gente pega esses livros, né, de ficção, né, e grandes, bons livros de literatura, a gente está ali se envolvendo emocionalmente com a história, né? A gente está ali lendo para desenvolver a empatia, para a gente ver os dramas humanos e aumentar o nosso repertório dessa forma, através do divertimento. Então, a gente não está ali procurando especificamente um assunto. E eu percebo que muitas pessoas não conseguiram ainda desenvolver o hábito da leitura, porque elas estão sempre procurando apenas os livros que têm algo a ensinar. Então, assim, eu não tenho nada contra livros de autoajuda, né, livros técnicos, assim, livros voltados para finanças, enfim, eu também gosto desses livros. Mas aí, se você dedica a sua vida apenas ao que a ficção pode proporcionar. Então, é só a gente procurar equilibrar, né, nossa rotina nesse. Gênesis, voltou. Vamos lá, internet colabora. Comporte-se, né? Comporta-se. Mas é muito pertinente isso aí que você falava, a questão da identificação, né? Com que a pessoa gosta. Eu acho que foi a Ana Maria Machado que tem um texto que ela fala, né? Que se espanta quando alguém diz que não gosta de ler, porque seria a mesma coisa
de a pessoa dizer que não gosta de namorar. Ela diz, da mesma forma que ninguém é obrigado a namorar com quem não gosta, ninguém poderia ser obrigado também a ler aquilo que não gosta. Então, existe uma relação de, de sentimento mesmo com relação à leitura, né? A leitura precisa ser algo prazeroso, precisa ser algo que a pessoa se sinta bem ao realizá-la. E aí a gente vê que dificilmente alguém de fato não goste de ler, né? Às vezes as pessoas simplesmente não estão tendo acesso àquilo que elas gostam, né? A pessoa, sei lá, gosta de futebol, faça leituras sobre futebol, né? E assim por diante. É mais ou menos nesse sentido? Você pensa também? Concordo, plenamente. Geralmente, assim, uma pessoa que diz que não gosta de ler é porque ainda não leu algo que goste, realmente. Porque ou teve uma experiência, assim, traumática, né, na escola, porque leu por obrigação, ou sempre que vai tentar ler algo, é algo voltado para um compromisso, né? Então, você está lendo aquilo ali com um compromisso. Então, eu sempre, assim, recomendo que, para você começar o hábito da leitura, você pegue aquilo que tem mais interesse. Então, por exemplo, na adolescência, eu lia muito Harry Potter, e aquelas sagas de Percy Jackson, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Uhum. E aí, naquele momento, eram os temas que me interessavam, né? Então, eu pegava um, aí começava a ler, queria já ler o próximo, né, da saga. E aí, com o passar do tempo, eu fui aumentando o repertório, né? Eu fui me interessando por outras coisas. Mas aí eu comecei lendo o que me interessava. Então, cada pessoa, né, tem uma forma, né, um interesse. Tem pessoas que gostam mais de literatura de terror, tem pessoas que gostam mais de romances românticos, né? Então eu acho que assim, ao invés de você se cobrar, né, ler, começar por, porque esse livro é um clássico, porque esse livro, né, é um grande livro. Ok, né, que a gente, eu acho muito importante que a gente passe por essa vida conhecendo esses livros. Mas se você não tem o hábito, comece pelo que gosta. E assim, por eu trabalhar com a questão da área comportamental, né, então eu sempre digo assim, que hábito, minha gente, a gente não acorda inspirado assim, então, hoje eu acordei inspirada e vou ler 100 páginas hoje. Não é bem assim, né, que as coisas acontecem dessa forma tão romantizada. Então a gente tem que realmente fazer aquele esforço. Então, para qualquer coisa na sua vida, você tem que começar em pequenas doses. Então, se você não lê nada, comece a ler 15 minutos todo dia. Então, se você pegar 15 minutos do seu dia, né, e fizer isso todos os dias, daqui a pouco você vai estar conseguindo aumentar para 30 minutos. Então, mesmo que você só leia 5 páginas, 10 páginas por dia, em algum momento você vai concluir a leitura daquele livro. Então, contanto que você faça todos os dias, você vai conseguir estabelecer esse hábito. Agora, se você pegar o livro, né, e ler um pouco hoje, aí passa uma semana, né? Tô com vontade agora e vou ler, dificilmente você vai formar o hábito. Então, isso exige um pouco de disciplina também. É a questão da disciplina, fazer um pouco todos os dias, e também a gente ter a motivação para isso. Então, a motivação ela tem que vir desses motivos maiores, né, que a gente está conversando aqui. Então, se eu sei que aquele livro ele vai me acrescentar em algo, né, ou então a história é empolgante para mim, eu vou me debruçar sobre ele mais facilmente. Eu acho que é por aí. Eu lembro que alguém já falou sobre essa questão do hábito, se referindo especificamente aos maus hábitos, né, aos vícios, dizendo que não se abandona um mau hábito, um vício, jogando-o pela janela, né? Mas é diariamente convidando-o a descer um degrau da escada. O mesmo vale para o oposto, né? Criar um bom hábito, uma virtude, é convidá-la todo dia a entrar cada vez mais, né, a subir cada degrau da escada, né, da sua casa. O canal Três Vias está por aqui, um canal interessantíssimo de É. conhecimento. Uma honra ele estar aqui participando também, dizendo o primeiro passo é começar. E eu acho que isso é fundamental para tudo. Para se ter um resultado, é preciso ter uma atitude é, conveniente com aquele resultado, não é? Não se pode esperar que os resultados surjam, brotem do nada.
Denise Torino, poeta, repentista, certa vez conversando com um filho, disse: se você quer ser culto, leia. Né? Ou seja, ao invés de você querer ser culto, não seja um leitor. Não se preocupe com o resultado, com o que as pessoas vão falar, né? Mas seja. E isso é super importante. Criar esse hábito. Porque a própria palavra hábito já está dizendo, né? É costume. Né? Não se cria um hábito de uma hora para outra. E aí eu te pergunto também, Joyce, será que a família, que as escolas, a imprensa, a mídia, enfim, os amigos, que influência eles têm? Você também como psicóloga, né, que entende essa questão do comportamento, de que forma a família, os amigos, enfim, podem influenciar a pessoa ao hábito da leitura? Total influência, né? Tem tudo a ver, assim. Só contando um pouquinho da minha experiência, né? Desde criança eu ganhava muitos livros, assim. Eu lembro que eu tinha uma coleção, clássicos da Disney. Aí era um livrão com todas as histórias da Disney ilustrado. Eu amava esse livro. E aí depois na escola a gente tinha uma biblioteca muito bacana, né? E eu tive professores que me marcaram muito, né? Que eu lembro até hoje, que me recomendaram livros. E aí eu já, por já ter o interesse, né? Que já vinha de casa, eu acabei tendo contato e tendo esse encontro com esses livros. E aí surgiu o hábito também. Mas eu vejo principalmente a família como assim um ponto-chave, né? Família e escola, como um ponto-chave nessa questão do hábito, né? Eu tenho uma irmã mais nova, eu tenho 8 anos, e aí eu sempre dedico um tempo, né, para pesquisar livros, títulos, né, que possam ser interessantes, de títulos de qualidade para ela ter contato. Aí recentemente a gente leu o Livro das Virtudes do William Bennett. E foi muito interessante porque, assim, ele é um compilado, né, de contos, de fadas, de fábulas, enfim. E são histórias curtinhas. E aí a gente sempre separava um momento do dia, né, para que ela lesse uma ou duas histórias por dia. A gente fez uma listinha, né, eu anotei, peguei o sumário, anotei todas as histórias e sempre que ela lia eu ia lá e ela dava um ok. Então, isso aí já entra na questão do hábito, né? Todo dia ela sabia que, isso agora durante a quarentena, ela sabia que ela tinha que ir lá, tirar um momento, né, da manhã ou da tarde e ler aquelas histórias. E aí me contava depois um pouquinho. Então aí já entra muito essa influência, né, de ter adultos por perto que tragam essa questão para a criança, né? E outra forma também de formar esse hábito é que ele pode ser um momento de interação, de momento de qualidade com a família. Então, você pode muito bem ler para as crianças. Então, se você tem filhos, né, crianças de 2, 3, 4 anos, você já pode ler para elas. Então, criar aquele momento de narração é extremamente importante. E também fortalece os vínculos entre a família. Então, você tirar um momentinho ali para ler uma história antes de dormir, né, ler em voz alta. E aí, depois, quando a criança tiver a capacidade de leitura, né, suficiente para ler sozinha, ser na relação. E aí também na escola, né, entra essa questão, mas a escola às vezes tem esse empecilho, né, da obrigação, muitas vezes. Então, eu acho que é um desafio também para quem é professor, né, lidar com isso, de como incentivar a leitura, o debate, sem ser aquela coisa da obrigação, porque muitas pessoas travam aí. Então, também eu acho que a escolha, né, desses títulos, qual é o papel, né, do professor nessa escolha, né? Será que os alunos vão ter interesse em determinados livros? Então, tudo isso é para ser levado em consideração. E trazendo também para o contexto da mídia, né, que hoje a nossa mídia são as redes sociais, né, basicamente, para mim teve muita influência. Por quê? Aqui no Instagram eu comecei a seguir, né, alguns, acho que foi em 2017, comecei a seguir alguns perfis de pessoas que divulgavam ali os livros. E aí eu lembro que nesse período foi quando eu comecei a ler mais. Por quê? Porque assim, eu lia, né, um livro ou outro por ano, mas não era a quantidade que eu leio hoje. E a partir dessa influência, né, das redes sociais, aí eu tive interesse também por ser comunicativa e gostar dessa interação, tive o interesse também de criar minha página. E aí eu já fiz amizade com outras pessoas, entrei em contato com livros que eu acho que eu não entraria em contato se não fossem as redes sociais. E aí eu vejo essa questão também como algo assim fundamental para a minha formação como leitora também.
E como o Edu do Três Vias está aqui, né? O canal dele, por exemplo, eu recomendo muito que vocês entrem, porque ali tem um conteúdo de excelente qualidade e que também vim a ter contato graças. Travou, voltou. Tá tudo em paz aqui, tudo tranquilo. Tá tudo em paz, né? Eu também Então é isso. recomendo o Três Vias e a jornalista e escritora também, né? Ela tem um livro aí sobre o ICIA. O Instagram dela é Enayar, né? 2. Ela está trazendo um depoimento aqui muito importante e pertinente também, referente ao assunto. Quando ela fala, eu sou diferente da família. Ninguém gosta de ler, mas eu sou apaixonada por livros. Ela conta também que lá na biblioteca da escola, ela sentia como se a bibliotecária não era muito simpática. E isso é uma verdade, né? Às vezes, essa questão de tornar a leitura. É claro que a leitura é séria, né? É claro que estudar não é brincar, mas que existe sim um prazer nisso. Precisa existir. Eu acho que às vezes fica um pouco faltando esse meio termo, né? Esse equilíbrio, principalmente nas escolas hoje. Uma opinião minha, né? Uma visão minha, sei lá, às vezes ou querem que o professor vire um animador de auditório, né? Aí o cara finge que dá aula, porque na verdade brinca com um, bota apelido em outro, né? Passa a aula toda nesse contexto de festa, fala um pouco do assunto e vai-se embora. E acho que a coisa não é muito por aí, né? É preciso sim chamar a responsabilidade, mas entender que a responsabilidade provoca uma transformação no ser. Eu acho importante quando você fala a questão, a pessoa precisa ter uma motivação, porque motivação é interior, né? O estímulo é exterior, mas a motivação vem de dentro. Então, quando a pessoa se motiva, é porque ela percebe que aquilo faz bem para ela, né? Quer dizer, eu não estou lendo para ganhar dinheiro, eu não estou lendo para aparecer, né? Eu não estou lendo para alguma outra coisa. Não, eu faço porque aquilo vai ser um elemento constitutivo do meu ser, né? E eu acho que essa questão é algo que a escola, de fato, pode atentar mais para trazer, e muitas vezes é através do exemplo. Tem uma linguagem, é mais no ambiente policial, né, que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Uhum. E nós temos aqui também o Jefferson Moisés, um declamador, que ele é, tem essa questão, né? Ele mostra que na escola ele não teve um incentivo para a poesia, mas em casa ele teve porque o pai tinha uma fita. E a Milena está falando aqui já é uma experiência que se contrapõe à da Rayane, né? Quando ela fala, olha, eu tive uma bibliotecária que me incentivou a ler. Então, quão importante, né, que haja essas pessoas, que hajam pessoas que incentivam. E, inclusive, você é uma delas, né? Quando você não incentiva pessoalmente, porque nem todo mundo é sua irmã, digamos assim, né? Para ter esse contato direto com você, mas você incentiva através das mídias sociais. Isso. E tem um elemento afetivo aí, como a gente estava falando, né? Porque a bibliotecária de cara fechada, né? Que não interagia ali, né, com os alunos que frequentavam a biblioteca e a bibliotecária que incentivava. E mesma coisa, essa questão do exemplo. Eu acho que se um professor ele quer incentivar, o professor tem que ser leitor também. Então, se eu não leio, como é que eu vou falar de obras que eu não li, que eu não tive contato, que eu não tive essa experiência? Né? Como é que eu vou passar a emoção desse livro? Como é que eu vou passar, incentivar essas pessoas a lerem se eu mesmo não tive contato? Então, eu acho que começa por aí também, que as pessoas que desempenham esse papel, que elas cada vez mais se aproximem dos livros também. Porque
é diferente quando a gente fala de algo que a gente teve contato, né? Que a gente experienciou. E aí, é, você acha que existe diferença entre o livro físico e o livro digital? Como é que você se posiciona nessa situação? Olha, até hoje eu não me decidi. Eu até botei o Kindle aqui para falar um pouquinho dele. Porque, assim, quando eu comprei o Kindle, eu não deixei de comprar livro físico. Então, acaba que eu sempre compro livro físico, né? No final das contas. Mas o Kindle, ele tem uma vantagem muito grande. Não só o Kindle, né? Os outros leitores, e-readers, né? Eles têm essa vantagem de serem muito práticos. Então, o que é que acontece? Quando a gente não estava nessa situação de quarentena, né? De pandemia, normalmente a minha rotina é bem assim. Sair de manhã e chegar à noite. Então, quando eu cursava a graduação, né, era basicamente saía de um estágio, ia para outro estágio, depois ia para aula. Aí como é que a pessoa lia, né, nesse processo? Então era ler no ônibus, no intervalo ali, no estágio não estava fazendo nada, aí pegava. E às vezes eu estava lendo cada calhamaço, né, do tamanho do mundo. Aí já pensava, se você levar almoço na bolsa, na mochila, aí levava as marmitas, caderno, né, um bocado de coisa, e aí um calhamaço. Então, assim, era um processo, a bolsa ficava muito pesada. Então, o Kindle ajuda muito nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem um monte de livros aqui, né, disponíveis, um monte de e-books, e a gente não precisa sair carregando peso. Outro ponto é que também tem a questão do dicionário, né, que a gente tem acesso. Então, às vezes eu estava lendo um livro que eu não conheço aquela palavra, então eu só preciso tocar, segurar a palavra e já está ali o significado. Então, quando era necessário fazer isso também, percebi a diferença. Mas acaba que eu uso os dois. Então eu acho que o formato de e-book ele só veio para acrescentar. É mais uma facilidade mesmo, porque acaba que muitas pessoas têm a limitação, né, do espaço físico. Então, por exemplo, minha estante mesmo já não cabe mais nada, né? Eu já vou ter que planejar fazer uma maior porque não cabe mais nada. E aí imagina, né? Se todo livro que a gente fosse ler, a gente fosse adquirir o físico, aí o quarto só ia ter livro. Então acaba que ele facilita nesse sentido. Mas eu já vi muitas pessoas falarem que se adaptaram muito mais a o e-book. Eu acho assim, o conteúdo tá ali, né? O que importa é você absorver o conteúdo. Então, se você está lendo o livro físico ou o e-book, contanto que você assimile, né, aquele conteúdo, que você compreenda o livro, eu acho que o ponto principal é esse. Então, cada um vai ter sua forma, né, de lidar com isso. Muito importante, né? O perfil a iniciativa literária está aqui remetendo também àquilo que a gente falou, mas que tem a ver quando fala só pode produzir paixão em ensinar quem tem paixão de aprender e vice-versa, né? Só pode produzir paixão de aprender quem tem paixão de ensinar. E essa questão da paixão, eu acho que também faz parte disso, né? Quer dizer, se a paixão é pela leitura, é pela literatura, então é claro que às vezes existem influências, sim, né? É claro que às vezes, sei lá, determinada obra, com determinado tipo de edição, a gente não se identifica tanto, mas quando é uma outra edição, com melhor acabamento e tal, a gente consegue lidar melhor. Só que são as exceções. No contexto geral, quando a gente gosta, quando a literatura, quando a leitura nos prende de tal forma, termina pouca monta, né? Qual é o tipo de edição, ou mesmo se o livro é físico ou se é digital, né? É, o importante é que se leia, né? Acho que em via de regra, né? É isso. E ter esses contatos diversos, né? Também com os diversos gêneros. A gente começa a ler aquilo sobre aquilo que a gente gosta, mas me parece que depois a gente vai querendo degustar, né, de outros tipos de leitura. É um pouco por aí, né? A gente está na poesia, aí vai para a prosa, para o conto, para a crônica, para o romance. Tem isso, né? Além da questão da leitura mais informal, né? Mais no sentido de informar, por melhor dizer, em oposição à leitura com sentido de emocionar. Eu acho que vai muito do momento da vida da gente também, né? Assim, em forma geral, geralmente eu leio muito romance. Então, eu leio pouca poesia, infelizmente. Ainda tenho que
ter mais contato, né? Mas essa questão eu acho que vai muito do interesse. Às vezes eu até planejo, né? Eu vejo pessoas muito disciplinadas nesse sentido, de colocar já os livros que vão ler no mês. Já fiz isso várias vezes, mas eu sempre mudo na hora, porque acaba que eu leio o que eu tenho vontade. Então, eu planejei ler tal livro, mas eu olhei para aquele ali e disse, não, vai ser aquele. Aí eu pego, vai ser aquele e pronto. Então, acho que vai muito esse momento da vida, né? Mas é bom a gente ter esse contato com gêneros diferentes. E reforçando o que eu estava falando no início, né? Se você gosta de se informar, né, procure bons livros para isso. Então, como eu estava falando da questão da autoajuda, né? A gente tem que ter cuidado um pouquinho só com esses livros que são best-sellers. Por quê? O que é que significa um livro best-seller? Quer dizer que é um livro ruim? Não. É um livro que, né, tá ali entre os mais vendidos. Geralmente, esses livros, eles têm um caráter um pouquinho mais superficial. Por quê? Porque eles visam abranger o maior número de pessoas, mesmo que essas pessoas não tenham um conhecimento prévio sobre aquilo. Então, quando você for procurar se informar sobre um assunto, procure autores, né, pessoas que dedicaram boa parte da vida àquele tema, né, dê uma analisada no que a pessoa vai tratar, para que também você desfrute daquela leitura. E aí é buscar esse equilíbrio, né? Se você está com vontade de se informar, se informe, mas também se permitir se emocionar, né? Com os romances, com a poesia, enfim. E vai muito esse momento. Eu tive um momento muito de ler literatura inglesa. Eu sou apaixonada por literatura inglesa. Eu estava lendo vários romances vitorianos, um atrás do outro, depois regencianos. Aí já passou um pouquinho essa fase. Aí depois eu passei pela fase da literatura russa. Aí você vê a grandeza da literatura russa, né, no que se refere aos dramas humanos. Aí saí emendando um Dostoiévski atrás do outro. E aí vai por esse interesse. E aí muitos livros que a gente lê fazem referência a outros livros. Então, por exemplo, eu tenho um desejo muito grande de ler a Divina Comédia. Mas aí eu decidi fazer uma preparação para ler a Divina Comédia, né? Porque como eu não tinha lido nenhuma epopeia, mas não, então acho que para usufruir melhor da leitura, vou conhecer as epopeias que vieram antes. Aí foi aí que surgiu o interesse de ler um pouco do teatro grego e depois começar com Ilíada, com Odisseia. Depois vou ler Eneida, Paraíso Perdido. E aí é do momento, né? Eu tô nesse momento agora de conhecer as epopeias, mas aí daqui a pouco, não sei, vai dar uma vontade de sair lendo vários clássicos da literatura brasileira e eu vou usufruindo desse momento. Lógico que eu também procuro ter uma certa organização com outros livros de temas. Então, por exemplo, ultimamente eu estava querendo aprofundar mais um pouco sobre as técnicas de leitura. Aí eu vou ler aquele Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Então, acho que também a gente vai mesclando isso, buscando o equilíbrio, né, no dia a dia. E essa questão é muito importante. Acho que até o Serge Langes, né, em A Vida Intelectual, ele também pontua essas questões, né, sobre os objetivos das leituras. Até porque, e aí a gente precisa entender também que tipo de quantidade de tempo, inclusive, a gente precisa dispor para determinada leitura. Né? Ninguém há de querer ler um jornal ou um blog de notícias como quem está lendo Camões. Né? Ninguém há de querer esperar que de uma leitura de autoajuda, por exemplo, se possa tirar questões que não fazem parte. Porque a leitura tem alguns passos, não é, Joyce? Leitura não é só encangar ou juntar as sílabas. Né? Leitura, a gente precisa identificar o tema, precisa identificar o tipo do texto, né? O gênero do texto. Eu acho interessante porque a gente às vezes vê algumas pessoas que são leitoras, né? Que são formadas, é, graduadas, né? São bacharéis, enfim, mas que às vezes se deparam com um poema e dizem eu não entendi nada, né? Porque não tem essa familiaridade com o gênero, né? Então a gente precisa perceber qual é o tema, qual é o tipo, qual é o gênero do texto, para que se faça a interpretação. E aí eu gostaria também de fazer uma provocação. Né? Interpretação é aquilo que o texto está dizendo ou é aquilo que eu acho que ele está dizendo? Eita, boa pergunta.
Porque, assim, basicamente, você interpretar o que o texto está dizendo nunca vai ser 100%, né? Porque a gente sabe que tem aí todo um contexto de quando o livro foi escrito e da história, né? Então, quando a gente lê um livro, a gente lê o livro pelos nossos olhos, da mesma forma que a gente lê o mundo, né? Então, a gente tem um repertório imaginativo também, né? De vivências que vão fazer essa leitura. Então, assim, tem muitos livros que a gente percebe, né? Que uma pessoa lê e tem uma determinada interpretação, e a outra pessoa lê e já percebe aspectos totalmente diferentes. Então, eu acho importante a gente buscar o equilíbrio, né? De buscar o contextualizar. Eu sempre gosto de contextualizar as minhas leituras, porque eu vou entender um pouquinho, conseguir chegar próximo de uma interpretação do que o autor quis transmitir com aquilo, mesmo sabendo que não vai ser 100%, mas também aliando a minha interpretação como leitora, porque é impossível dissociar, né? Na minha compreensão, a gente não consegue dissociar isso. Então, por exemplo, quando eu fui ler Ilíada, eu senti a necessidade de fazer essa contextualização. Porque, por exemplo, muitos aspectos da mitologia grega eu não conhecia. Então, sempre que falava assim, Aquiles, o Pelida. Ai, meu Deus, o que é Pelida? Pelo amor de Deus. Aí, quando a gente vai pesquisar um pouquinho, a gente vê que Pelida, porque Peleu é o pai de Aquiles, aí fala o Pelida. Então, assim, o livro, né, dependendo do livro, ele vai exigir um pouquinho essa dedicação maior, essa conversa maior. Eu não sei, eu acho que é até Morte Merada ele que fala que a gente vai se dedicar a alguns livros. A gente vai ler de forma mais rápida, né, quando o intuito é se informar, mas tem aqueles livros que a gente vai ter que ter uma conversa maior. Então a gente vai ter que fazer essa análise, voltar algumas vezes, para a gente poder absorver aquele conteúdo. Então eu acho que a interpretação ela fica aí, né? Nem só do que o autor quis transmitir e nem só na nossa leitura também. Eu acho que o leitor precisa se esforçar um pouquinho também para contextualizar a obra. Não sei se faz sentido. Bastante. Porque é isso, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Existem pessoas que leem determinada coisa, depois falam outra completamente absurda, né? E diz, não, mas é a minha interpretação. Só que tem que ver que o texto precisa autorizar ou não determinada interpretação, né? Eu não posso ler O Velho e o Mar e depois sair por aí dizendo que a obra está falando, sei lá, sobre as abelhas africanas, né? É absurdo, é estapafúrdio, mas de certa forma, dadas as devidas proporções, a gente às vezes vê algumas pessoas fazendo isso, né? Às vezes pega uma literatura antiga, né, que não é nem o caso do Velho e o Mar, e começa a exigir que aquela obra tenha elementos, discussões que são modernas, né? É, e aí é super importante essa questão, e aí eu gostei muito quando você falou a contextualização, né? O texto não se encerra em si, né? Tem que ver as condições de produção dele, né? O momento, quem foi que escreveu, enfim, são questões muito interessantes. A Rayane também estava perguntando, e é bom que eu jogo para você a resposta, né? Acham que o livro faz com que olhemos a realidade de forma diferente? Exemplo, ver e ler dramas podem também nos tornar mais empáticos. Ah, certamente. Eu até anotei aqui, quando eu estava fazendo as pesquisas, né, uma frase que me chamou muita atenção, que é justamente assim, essa questão primeiro nas crianças, depois eu vou trazer para os adultos. Então, assim, através da leitura, a gente pode ajudar os filhos a ilustrarem na sua imaginação as diferentes histórias humanas possíveis, dando a eles recursos para lidarem com elas quando situações semelhantes aparecerem nas suas vidas. Então, eu estava lembrando de um livro que eu dei para minha irmã recentemente, que é Memórias de um Burro, que é da Condessa de, eu acho que é Segur, não sei como pronuncia, que é uma autora russa. E aí é interessante porque a história é contada na perspectiva desse burro, e esse burro ele passa por muitas aventuras, muitas dificuldades também. E ele faz a análise do caráter das pessoas. Então, você vê a percepção do burro com as pessoas que o tratam bem, né, que as pessoas que o tratam mal. Ele julga as pessoas. Então, ali a gente vê uma série de emoções humanas, né, sendo explícitas ali.
E uma coisa que eu tenho percebido ultimamente é a higienização dos contos de fadas, por exemplo, né? Os contos de fadas tiveram, né, um papel muito importante na nossa formação, na formação de muitas pessoas. E eu percebo que hoje em dia tem-se um movimento assim de meio que camuflar alguns aspectos ali. Então, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, tem um lobo mau. Aí tem algumas versões já que vão contar para a criança que o lobo mau não engoliu, né? A vovozinha, que o lobo mau, enfim. Então, assim, é, é importante que a criança saiba que o lobo mau engoliu a vovozinha, né? Que ele devorou. Por quê? Porque o mal é algo que está presente nas nossas relações. Então, através desse conteúdo imaginativo, a criança precisa começar a ter contato, né, com o que é humano. Então, eu vejo a literatura também como algo muito forte nesse sentido. Então, consequentemente, a gente se torna mais empático, né? Porque quando a gente lê as coisas sobre a perspectiva de outra pessoa, né, a gente acaba aprendendo muito. Então, eu vejo assim uma possibilidade da gente aumentar o nosso repertório. Então, a gente convive com um determinado número de pessoas, área do trabalho, né? No, quem estuda, na família. E aí, quando a gente lê, a gente amplia esse repertório. A gente amplia a possibilidade de aprender outras vivências humanas que a gente não teria na realidade, né? Na vida real. Então, um livro que me vem muito à cabeça é o Crime e Castigo, né? De Dostoiévski, que é um livro muito forte, assim. E aí, a gente já sabe, né, que o personagem ele já comete um crime ali no início, mas a gente acompanha todo o processo, até a redenção, do que ele vivencia, né, a perspectiva dele diante desse crime. Né, e a gente vai acompanhando as emoções, os pensamentos, as virtudes. Então, a gente está acompanhando ali, na perspectiva do personagem, uma situação que talvez a gente não acompanhasse, né, numa situação cotidiana. Então, com certeza, a gente lê, a gente vai acabar tendo esse contato. E não precisa ser aqueles dramas forçados, né? Assim, eu vou escolher um drama da Segunda Guerra Mundial. Lógico que a gente tem muitos. Por exemplo, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Sério. Assim, recomendo para todo mundo, mesmo que não seja psicólogo, né? Para todo mundo mesmo. É aquele livro, assim, tem que ler. Ele tem cento e poucas páginas. E é Rayane, né? A pessoa que fez a pergunta. Acho que Isso. é. E aí, Rayane, ele traz uma reflexão da experiência dele no campo de concentração, né? Ele era psiquiatra, acho que é neuropsiquiatra, enfim. E aí passou por 6 campos de concentração diferentes e conseguiu sobreviver. E aí ele desenvolveu a logoterapia, que é uma escola, uma abordagem da psicologia, que trabalha mais a questão existencial. E nesse livro ele conta a experiência dele nesse campo de concentração, conta a experiência de outras pessoas, mas o foco não é exatamente assim no que acontecia no campo, porque a gente já tem muitos livros sobre isso, né, se a gente for parar para ver, mas nas experiências humanas. Então ele traz muito essa questão, né, do que foi vivenciar isso, do que os colegas passaram, o que é que fazia o ser humano ainda ter esperança, lutar a cada dia para permanecer vivo, né, o que é que dava sentido à vida de cada um. Então veja, eu fiz essa leitura, refleti sobre o sentido da vida, né? Eu nunca tive contato próximo com alguém que viveu num campo de concentração, mas aí o Viktor Frankl deixou um livro riquíssimo, de cento e poucas páginas, falando da experiência dele e eu consegui me aproximar disso. Nem que seja só um pouquinho. Entendo o poder disso. Então, é assim, isso me maravilha muito, assim, o poder que os livros têm de aproximar a gente de coisas que a gente não poderia de outra forma. Então, é muito válido, sim. A professora Samara Sarmento, mestra em economia, está prestigiando aqui, ela colocou um comentário, ela disse, os livros são instrumentos de aumentar a criatividade, né? E é interessante porque a criatividade também é isso, né? Esse processo de criação, né? Que também desenvolve a empatia, porque quando a pessoa se coloca também no lugar do outro, conforme você falou aí, e é interessante que o Viktor Franklin conta-se que em uma entrevista perguntaram a ele sobre um outro livro que foi escrito, que o título é Onde Deus Estava em Auschwitz, né? Alguma coisa nesse sentido, nessa linha. E aí ele disse, a autora que escreveu este livro estudou sobre os campos de concentração. Eu estive em um, né? A questão da experiência
em- maravilhosa. E, conforme você falou, me fez lembrar um momento que eu vivenciei uma vez, quando se podia andar, isso faz alguns anos, né, quando se podia andar em Caruaru, né? Porque não só pela quarentena, né? Caruaru tem alguns outros problemas que nos impedem de andar mesmo em algumas Uhum. situações, né? Sem cair em alguma cratera. Enfim, eu me lembro que eu ouvi duas pessoas conversando e uma delas dizia: rapaz, fulano de tal morreu. Ele era tão inteligente. Imagina se a pessoa pudesse deixar a inteligência quando, quando morresse. Mas eu me lembro que quando eu ouvi essas pessoas conversando, eu me pus a pensar e disse: rapaz, será que eles conhecem algo chamado livro? Descartes dizia, né, que ler é conversar com os espíritos mais evoluídos do passado, né? É, então, é uma forma de se conectar mesmo com experiências de outros, né, com vivências de outras pessoas. E aí a gente passa a ter várias vidas, digamos assim. Né? A vida desses personagens e, de certa forma, dos autores também terminam fazendo parte da nossa vida. E isso amplia, né? Amplia a nossa visão de mundo, amplia a nossa percepção e, quem sabe, até a nossa sensibilidade mesmo. Né? Eu não sei como é que a gente está de tempo ainda, porque nós poderemos passar horas conversando É, sobre essas questões. acho que a gente só tem 5 minutos agora. Meu Deus. 5, 6, 7, 8. Então, como diria Nerisvaldo. Nerisvaldo, estamos nos apetrechos finais. E assim, se a gente então for pensar um pouco, até dentro da temática geral, né, a leitura em tempos de pandemia ou em tempos de crise, melhor dizendo, na crise também há de se ler, é isso, né? Porque a leitura fortalece o interior. Então, se o exterior está ruindo, então há de se fortalecer mais o interior, porque senão nós vamos sucumbir, assim como o mundo exterior também está sucumbindo. É bem interessante isso que você traz, porque eu sempre me pergunto assim, como é que a gente quer estar quando isso passar? Né? A gente quer estar do mesmo jeito, quer estar pior. Então, assim, a gente tendo controle ou não, né, querendo ou não, isso vai passar, né? A pandemia vai passar. Então, assim, quando passar, como é que a gente quer estar? Né? A gente vai dar mais um passo para o nosso crescimento, né, em vários sentidos isso, vai cuidar do nosso exterior ou a gente vai sair da mesma forma ou pior do que a gente entrou nessa situação de crise. Então é isso, assim, focar no que realmente importa, né? Eu sempre tenho muito isso comigo. E o que você estava trazendo, né, um pouquinho antes, essa questão do livro, né, essa questão do livro transmitir a inteligência, a experiência de outras pessoas, eu sempre tenho assim comigo essa questão da gente preservar o que é bom, preservar o que é belo, né? Preservar o que a nossa civilização já produziu de bom, ter isso conosco para a gente seguir em frente e não assim, deixar para trás, né? Essas coisas que já foram feitas. Então, eu acho bom a gente ter conosco, né? O que é belo, o que é bom e aí a partir daí construir algo novo, ao invés de querer construir tudo do zero, né? Então, vamos também nos inspirar nessa sabedoria, né? Nesse conhecimento tão bom, tão vasto que já existe, né? Fantástico, fantástico isso. Né? Até na carta de São João Paulo II aos artistas ele menciona isso, né? Essa questão do bom e do belo, né? E de isso ser mantido mesmo, de ser preservado, né? Roger Scruton, né, fala a questão da beleza, né? E até essa discussão da beleza ser vista também como algo objetivo, né? Então, a arte e a literatura, enquanto arte também, nessa perspectiva de busca do belo, do bom, do elevado,
né? Então, eu te agradeço, Joyce, pela atenção, pela disponibilidade, pela honra de você tirar aí esses 60 minutos para conversar com a gente. Agradeço também a tanta gente que está por aqui, né? O Iniciativa Literária, a Magda, poeta Jefferson Moisés, que nós mencionamos, Sim, né? Salvador. Luciana Salvador, jornalista, musicoterapeuta, né, cantora, enfim. Então tem uma gente muito boa, a Rayane também. Então, enfim, eu agradeço a todos. Estou sinalizando aqui que o tempo está bem exíguo Também e, agradeço demais. Foi maravilhoso. né, então, quiçá possamos fazer em algum outro momento, né? A Nadjane Lima, psicanalista também, né? Comentando aqui. Então, uma audiência qualificada. Andresa Carla Mello, né? Filha da professora Cida Mello. Porque o Andresa Carla Mello, né? Quase que fica caramelo, né? É uma brincadeira. Mas, enfim, muito obrigado mesmo. Então vamos ler, né? Vamos ler a vida, ler o mundo, ler os livros, procurar a beleza nas coisas, porque e principalmente a beleza no olhar, né? Se os vossos olhos forem luminosos, então vós vereis luz em tudo. Assim, já disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que continuemos, né? Essa busca por luz, por beleza e com a esperança de que tudo vai passar e que dias melhores virão. Exatamente. Então, até mais. Eu quero saber como é que encerra isso aqui. Neil, Aqui, Aqui também. encerrar. Até mais.